Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, de 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. O estudo de hoje tem como tema perseverando em oração. Você que tem acompanhado o estudo do Sermão do Monte, vai lembrar-se das divisões do sermão. E aqui, aqueles que estão conosco hoje, então, serão informados a respeito desta questão. O sermão começa expondo o caráter cristão. E depois, o que uma pessoa cristã, que foi alcançada e regenerada, que foi transformada, como ela influencia a sua sociedade. Então, após tratar do caráter cristão, o sermão apresenta a influência cristã. E depois de apresentar a influência cristã, vai apresentar a justiça cristã, que obviamente é diferente da justiça dos hipócritas, que são os escribas e os fariseus, e diferente da justiça dos gentios. Após apresentar a questão, que é uma questão extremamente prática, que é a questão da justiça cristã, entra em foco a piedade cristã. E a piedade cristã, então, nos é apresentada no texto de duas formas. Primeiro, do ponto de vista, irmã Terezinha, do privativo, do particular, do individual, que é o nosso relacionamento com Deus, por meio, então, daquilo que nós fazemos e como nós exercitamos a piedade, a doação, a oração e a privação. E logo em seguida, vem como nós nos relacionamos com o mundo, como a nossa piedade diante do mundo, ela é exercitada. E aí o texto vai nos apresentar uma série de áreas que, por conta da influência do caráter cristão, nós podemos e devemos dar um testemunho vivo e dinâmico ao mundo, à sociedade que nos envolve. Passado então a etapa que trata da piedade cristã, chegamos ao ponto dos relacionamentos cristãos. E o texto então vai nos apresentar, e nós já vimos esta questão, como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. O pastor Daniel tratou dessa questão. Também, na semana passada, fez uma breve introdução, uma passagem sobre como nos relacionamos com os não regenerados. E o texto agora vai nos apresentar como nós nos relacionamos com Deus, o nosso Pai. Perceba que há sempre esta dimensão, a dimensão ampla, a dimensão integral, não é algo restrito, é algo abrangente. Como é que eu me relaciono com você? Como é que nós nos relacionamos com aqueles que não conhecem a graça? E como nós nos relacionamos com o Pai? Hoje, então, trataremos deste relacionamento com o Pai, tendo como base a questão da perseverança em oração. É emblemático ou sintomático que a oração seja um elemento distintivo da filiação divina. Ou seja, a oração é algo que está presente na vida de quem é filho de Deus. A oração pode ser claramente destacada como sendo uma evidência da salvação. Olha que Jonathan Edwards chegou a afirmar categoricamente, e eu até acrescento ousadamente, a dizer que quem não tem uma vida privativa de oração deve lançar sobre si toda esperança de salvação. Veja como Jonathan Edwards foi enfático acerca da importância da oração na vida do cristão, ou demonstrando
como a oração reflete a nossa filiação divina. Portanto, quem não tem comunhão privativa com Deus não pode abrir a boca e dizer ser filho de Deus. E quando nós estudamos o Sermão do Monte, isso se mostra muito claro, muito patente na vida e no ministério de Cristo Jesus. Pois então eu vou tomar como introdução a sua vida e o seu ministério, ele como o eternamente gerado, como Filho de Deus. Que exemplo nos deu a respeito desta questão para que nós possamos segui-lo? Jesus, ele ensinou a respeito da oração, e isso ele fez na sessão que abordou a piedade cristã. Se você voltar à página da sua Bíblia, para o capítulo de número 6, perceberá que a partir do verso 5 até o verso 15, nós temos ali o ensino de Cristo acerca da oração. E no seu ensino, irmã Rita, ele dividiu em duas partes. A primeira parte apresentou a questão da forma. Na segunda parte, ele apresentou a questão do conteúdo. Então veja que na questão teórica, Jesus tem o cuidado de ensinar a forma e o conteúdo. Vejamos então a forma. Versículos 6 a 8 do capítulo 6. Aqui nós temos a forma. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, é importante frisar, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então aqui nós temos a forma. A forma exige descrição, seja discreto, não torne isso um palanque, não torne isso um palco, não torne isso objeto de propaganda, de autopromoção. A forma conclama-nos à privacidade. A forma conclama-nos para um relacionamento profundo, pessoal, com Deus, afastando-nos dos ruídos do mundo, das distrações. É em secreto, é individualmente, é de forma privativa. Eu estava pensando aqui no banco, existe uma expressão que circula no meio evangélico, embora hoje ela esteja em desuso, Sidney, mas já esteve mais corriqueira. E a expressão é assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu gostaria então de fazer aqui um ajuste nesta expressão. Muita oração, muita comunhão. Pouca oração, pouca comunhão. Nenhuma oração, nenhuma comunhão. Ou seja, não existe comunhão com Deus à parte da oração, que é o meio de graça que Ele instituiu para que com Ele nos relacionemos. Então isso é de fundamental importância. Segundo aspecto, no que diz respeito à forma, nós não devemos ter a pretensão de influenciá-lo. Os gentios, eles repetiam seus mantras no intuito de fazer com que a divindade se curvasse diante do desejo, da petição daquele que orava. O Senhor Jesus vai dizer: olha, não é desta forma, não useis de vãs repetições, não é por conta de algo mecânico, não é por conta de algo formal, não é por conta de uma repetição contínua que vocês haverão de vencer a Deus, de sobrepujar a Deus. Não, não façam desta maneira, não se assemelhem aos gentios, que são tão orgulhosos, que chamam para si o poder de manipular a divindade. Vocês são humildes, e os humildes se curvam diante então daquele que é o autor, o doador, o sustentador e o salvador da vida. Então Jesus ensinou qual é a forma correta.
E depois de ensinar acerca da forma, ele então expressa o conteúdo, o que deve nortear a nossa oração, ou como nossa oração deve ser pautada. Segundo o relato de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo de número 2, nós temos então a apresentação do modelo, que é a oração conhecida como Pai Nosso, como sendo uma resposta a uma súplica. E qual foi a súplica? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, nós queremos orar de forma correta, então ensine-nos a orar. E o Senhor Jesus então deu o modelo, que é o Pai Nosso. E o texto, modelo, referencial, começa lembrando-nos que Ele é nosso Pai e que nós somos seu filho ou seus filhos, e que, portanto, a oração é algo pertinente ao relacionamento pai e filho, ou pai e filhos. Por isso, a oração começa mostrando-nos a quem estamos nos dirigindo. Estamos nos dirigindo ao Pai. E a oração, então, está estruturada em duas partes. A primeira parte, que apresenta os tópicos, as petições que são pertinentes a Deus e à sua glória, e a segunda parte, que é pertinente às nossas necessidades. Nós desejamos ardentemente que o nome de Deus seja santificado, que o seu reino se instale, que o seu reino se expanda e que a sua vontade se faça na terra, como ela é feita no céu. Plena sujeição. E do que diz às nossas necessidades, que todas elas sejam postas diante do Senhor, as materiais, representadas por meio do pão, as espirituais, por meio da súplica a Ele, quanto ao perdão que nós precisamos, e a súplica para que não sejamos tomados, para que não sejamos enredados, para que não sejamos vencidos pelas astutas e perversas ciladas de Satanás. Então aqui nós temos o ensino de Jesus a respeito desta questão. Agora, ele não ficou só no ensino, Jussara. Ele não só ensinou forma e conteúdo. Por meio do seu ministério, ele mostrou como isso se aplicava no seu cotidiano, como ele desenvolvia aquilo que ele estava ensinando às pessoas. E aqui está uma das nossas fragilidades. Nós muitas vezes somos bons para ensinar as coisas, porém nós não praticamos aquilo que nós ensinamos, e aí está a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. O Senhor Jesus não só ensinou o correto, como ele praticou o correto. Então é muito importante não só que estudemos a respeito da oração, também que venhamos a praticar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós conhecemos. E qual é o exemplo que nós temos do nosso Redentor, aquele que ensinou sobre oração? Vejamos alguns textos, eu vou ler para vocês, vocês podem anotar. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. No dia anterior ele havia trabalhado intensamente, exaustivamente, tinha atendido a um número expressivo de pessoas, curado muitos enfermos, tinha apresentado então o seu ministério. E diz-nos o texto que ele foi repousar, que ele recolheu-se após um dia intenso de trabalho. Porém, dada a prioridade que a oração possuía no seu ministério terreno, o texto nos diz que ele, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele priorizou na sua vida a oração, e a oração que lhe permitisse uma comunhão mais intensa, mais direta com o Pai. Como eu disse anteriormente, sem ruído, sem nenhum tipo de distração, sem nenhum tipo de barulho, sem absolutamente nada que viesse a desviar-lhe a atenção. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 15 e 16, nós temos o seguinte relato:
Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja que a comunhão com Deus era mais importante do que a popularidade, do que o relacionamento com as multidões, do que ser aclamado pelas pessoas. Veja que ele priorizava a presença do Pai em detrimento das multidões que estavam ali e que estavam dispostas a dispensar-lhe atenção ou requerer os seus cuidados. Fato é que a presença de Deus era prioritária no seu ministério. Fique imaginando, reverendo Daniel, o caso de deixarmos uma multidão para nos recolhermos à presença de Deus. Fique imaginando hoje, no período eleitoral, porque se tem uma coisa que político gosta, é de público, é de multidão, é de comício repleto, é de plateia. E de repente, diante de uma plateia expressiva, numerosa, ele diz: olha, vocês fiquem aí que eu vou buscar a face de Deus. É isso que o Senhor Jesus fez. Foi assim que ele procedeu. Lucas 6, capítulo 12, diz: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Alta madrugada, ele levanta-se para orar. E agora ele passa a noite orando. E em Lucas 22, 41 diz: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Aqui fala a respeito daquele momento traumático no seu ministério terreno, quando no jardim do Getsêmani. Então ele está ali, afasta-se dos seus discípulos e vai buscar a face de Deus. Então perceba que o que ele ensinou, ele praticou. E ele o fez como filho de Deus. Portanto, chama-nos a atenção que a oração é um elemento característico da filiação com Deus. A oração é um elemento característico do nosso relacionamento com Deus. É uma evidência da nossa eleição. É um testemunho a respeito daquilo que nós pensamos a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito dos outros, a respeito da vida. A oração marca, caracteriza, dirige todo o nosso procedimento. Bom, à luz do texto, quais são os elementos necessários na oração cristã? E eu friso oração cristã, porque há muitas orações, e certamente estes elementos não estão presentes lá. Estes elementos estão presentes na oração cristã. Vamos lá. Primeiro elemento: a oração cristã pressupõe conhecimento. Nós precisamos afastar essa ideia mística de que oração é o falar o que está no coração de qualquer forma, de qualquer maneira, sem nenhum ordenamento ou sem nenhum fundamento. Isso não é oração cristã. A oração cristã está baseada no conhecimento. Você precisa conhecer a vontade de Deus, que é revelada na Escritura, para que você possa orar. Porque se você orar em desacordo com a vontade de Deus, sua oração não será ouvida. Você não estará em comunhão com Ele, estará em oposição a Ele. Portanto, fundamental se torna conhecer a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus que nos é apresentada na Escritura, orar então com conhecimento. É por isso que ele deu o modelo que está na oração chamada de dominical, ou na oração do Pai Nosso. Nós precisamos de conhecimento. Por quê? Porque se nós não tivermos o conhecimento para buscar a sua face, jamais diremos o que foi dito em Mateus capítulo 6, versículo 10, parte B: faça-se a tua vontade, assim na terra como
no céu. Ora, como eu posso então dizer, faça-se a tua vontade, se eu não sei qual é a vontade dele? Então a oração pressupõe conhecimento. Mais um texto, Mateus capítulo 26, versículo de número 39. Adiantando-se um pouco, referindo-se a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele já sabia qual era o desígnio de Deus para a sua vida. Tanto assim que resolutamente ele seguiu para Jerusalém. Ele sabia o que o aguardava. Era do seu conhecimento, ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. E por que foi orar? Foi orar para pedir a Deus o conforto, o consolo, para cumprir a vontade de Deus. Foi orar para nos ensinar que ele, sendo eternamente gerado, estava submisso à vontade do Pai, dentro do propósito do que nós chamamos de trindade econômica. Isso nos ensina, nos instrui, nos mostra que o conhecimento é o elemento que nos direciona nas nossas orações. Ainda no 26:42, tornando-se a retirar-se, orou de novo, outra oração. E o que ele disse nesta segunda oração? Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. J.C. Ryle disse o seguinte: o conhecimento não aprimorado e não bem empregado servirá apenas para agravar a nossa condenação no dia do juízo. É óbvio que aqui ele se refere de uma forma direta aos não regenerados, mas mudando o que deve ser mudado, no que diz respeito aos regenerados, há uma implicação sim, quanto a esta questão de conhecer e não praticar, conhecer e desprezar, ou conhecer superficialmente, ou conhecer de forma negligente, ou dizer, Deus sabe, e no final vai dar tudo certo. Deus sabe, e no final as coisas vão se ajustar. No final das contas, todos serão salvos. O que importa é entrar. Certamente que adentrar as moradas celestiais é o nosso objetivo, para com Ele ter comunhão por toda a eternidade. Mas a questão não é tão simplória como muitos abordam, como muitos tratam. Então, o conhecimento não aprimorado e não bem empregado servirá apenas para agravar a nossa condenação no dia do juízo. Que desculpas haveremos de apresentar diante de Deus quanto à nossa negligência no conhecimento da sua vontade e no moldar a nossa vida de acordo com o que Ele revelou em sua palavra? Que desculpas daremos, Dona Eli, no que diz respeito a negligenciarmos a oração, a busca da face de Deus? Sim, a oração pressupõe conhecimento, e quanto maior o nosso conhecimento das Escrituras, quanto maior o nosso conhecimento da vontade revelada, mais habilitados estaremos para a oração, porque não adianta pedir aquilo que é contrário à vontade de Deus. Segundo, a oração cristã pressupõe fé. Fé de que Deus é capaz de executar sua vontade. Eu, particularmente, tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos, mas como eu não sou independente, eu não sou autônomo, eu dependo das circunstâncias, eu dependo dos acontecimentos, eu dependo de pessoas, então os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, eles estão sempre limitados. Há uma parte que diz respeito ao meu esforço, ao meu empenho, à minha dedicação, mas nem tudo está atrelado ao meu empenho, ao meu esforço e à minha dedicação. Há outras conjunturas. Com relação a Deus, isso não acontece, porque Deus tem o poder de executar a sua vontade.
Portanto, Cícero, é importante que o elemento fé esteja presente na nossa oração, de sorte que ao buscarmos a face de Deus, tenhamos consciência de que Ele tem o poder para executar a sua vontade. A vontade de Deus, ela não pode ser detida. A vontade de Deus, ela não pode ser retida. A vontade de Deus, ela não pode ser mudada. Portanto, nós precisamos crer que aquilo que Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir. Não há nenhum antagonismo, nenhuma contradição e nenhuma frustração entre os planos e a execução dos mesmos. O profeta Isaías declarou o seguinte, capítulo 14, versículo de número 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, Velma, Deus tem em si o poder de fazer com que os seus propósitos se cumpram. Agora, se nós nos apresentamos diante da face do Senhor, sabendo qual é a sua vontade, revelada na sua palavra, e não temos confiança de que Ele efetivamente poderá levar a bom termo aquilo que Ele expressou em sua palavra, a nossa oração se torna uma ofensa diante de Deus. Aqui está o incentivo que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então é líquido e certo que a vontade de Deus haverá de se cumprir. Ainda o profeta Isaías, no mesmo capítulo 14, versículo 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Então, Cláudio, é a questão de conhecer a vontade de Deus e confiar que Ele é poderoso para fazê-la cumprir, para que ela efetivamente se realize. E ainda o profeta Isaías, no capítulo de número 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, o segundo elemento é fé. O primeiro é o conhecimento, o segundo é fé. E o terceiro? O terceiro é um expresso desejo de que aquilo efetivamente se cumpra. Explico. Alguém pode conhecer a vontade de Deus, saber que efetivamente Ele pode executar a sua vontade, porém, não desejar a vontade de Deus, porque entende que a sua é melhor, é mais satisfatória, é mais oportuna. E não pensemos, amados irmãos, que esta questão é uma questão excepcional. Isso muitas vezes está presente na vida de muitos cristãos. Se eu não estou enganado, o hino de número 218 diz assim: tua vontade faze, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Vai que Deus ouve essa oração. Vai que Deus atende esse pedido. Vai ter muita gente triste, vai ter muita gente frustrada. Por quê? Porque vai dizer: Senhor, não era bem isso, eu até cantei, porque era muito bonito, tem uma boa melodia, as pessoas estavam do meu lado, ia ficar muito chato se eu não cantasse. Mas não é exatamente isso que eu quero para a minha vida, eu quero um meio termo, eu quero um acordo. Eu entro com algumas ideias, eu entro com alguns projetos, o Senhor entra com o poder, vai me abençoando, vai me fazendo conquistar as coisas. É desse jeito. Mas o hino não diz assim. O hino diz a respeito de uma submissão total. E quando nós estamos dispostos a uma submissão total,
a um desejo pleno de que a vontade dele se cumpra, porque a nossa oração, irmãos, é a apresentação das nossas necessidades de acordo com a vontade dele. Então, é a vontade dele, como ele deseja que transcorra no nosso viver. Então, nós precisamos ter consciência de que a oração cristã, ela tem o conhecimento, ela tem a fé e ela tem o desejo de que efetivamente a vontade dele triunfe. E é assim que nós cantamos em mais uma estrofe do hino, né? Que efetivamente ele reine, triunfe, domine, enfim. É desse jeito a oração nos leva a esta completa entrega. Quando nós cantamos o hino de número 155, geralmente nós começamos bem animados. E o hino 155 diz: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Nós cantamos geralmente com ânimo, que é um hino de batalha, é um hino, digamos que marcial. O problema é quando chega na última estrofe, porque na última estrofe diz: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. A gente tem que prestar atenção que o castelo é forte e a vontade é dele. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a oração não é um instrumento para a gente dobrá-lo, convencê-lo, mudá-lo, adequá-lo, domesticá-lo. A oração é um instrumento para que nós sejamos moldados à sua vontade, para que nós estejamos nos deleitando na sua vontade. E o Senhor Jesus, então, vai ensinar aos seus discípulos a importância de perseverar em oração, porque o texto começa de uma ação mais leve para uma ação mais intensa, e sempre tendo como foco, sempre tendo como objetivo a perseverança, o desenvolvimento, a extensão. Então, é algo contínuo, não é algo pontual, estático, é algo contínuo. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Veja como vai se expandindo, veja como vai crescendo, veja, Jussara, como vai exigindo medidas mais enfáticas, porque a oração deve ser uma atitude moldada na perseverança. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui é muito interessante, porque o Senhor Jesus toma o exemplo do cotidiano de um pai com relação ao seu filho, e ele destaca que mesmo o pai sendo mau, e mal aqui é natureza corrompida, não é alguém que tem uma natureza perfeita, é alguém que está atingido pelo pecado. E veja que ele está se referindo a discípulos. Então, ele diz que os seus discípulos, eles estão afetados ou contaminados pela natureza atingida pelo pecado original, pelo pecado voluntário. Mas, se ainda que atingidos pelo pecado, eles são capazes de oferecer boas dádivas, e o termo aqui é comparativo, quanto mais Deus. Se vocês que são maus conseguem fazer coisas boas, o que dizer acerca de Deus, que é infinito em seu ser, que é bondade, que é justiça, que é santidade, que é sabedoria, que em si mesmo tem todas as qualificações? O que dizer? E é muito interessante, meus amados irmãos, que o texto de Lucas vai nos falar a respeito de uma dádiva,
e a dádiva é o Espírito Santo. Ele diz isso lá em Lucas. E eu chamo a sua preciosa atenção, e creio que aqui o Senhor Jesus tem efetivamente a intenção de fazer esta conexão, embora no texto de Mateus não tenha, mas no texto correlato de Lucas há. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos que a dádiva mais importante eles já receberam. E qual é a dádiva mais importante que eles já receberam? É a dádiva que se encontra no capítulo 5, de 3 a 12, que diz respeito ao caráter cristão. Então isso vocês já possuem, o melhor vocês já possuem. Vocês possuem o caráter cristão. Se vocês já receberam o caráter cristão, como não receberão com ele todas as demais outras coisas? Ou, como está escrito, se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Então a maior dádiva nós já recebemos, que é o Espírito, que é o selo da nossa salvação. Com a nossa salvação, recebemos os presentes dispostos aqui, que compõem o caráter cristão. Esta sim é a maior de todas as dádivas. E aí eu convido você a seguir um pouco à frente. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses capítulo 5. Veja, a partir do versículo 17, acompanhe comigo. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 17. O texto começa assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Ora, obviamente, quem tem uma vida de oração, e esta oração está pautada no conhecimento, esta oração está alicerçada na fé, esta oração expressa o desejo sincero da vontade de Deus na sua vida, é óbvio que essa pessoa não vai apagar o Espírito. E aqui é muito importante que nós possamos fazer a distinção do que está no capítulo 1 de Efésios, que é o fato de sermos selados com o Espírito, do que o enchimento do Espírito. São questões distintas. Você é selado com o Espírito na conversão. Agora, quanto mais submisso ao Espírito, mais cheio você é dele, no sentido de fazer aquilo que ele requer, que está expresso na sua palavra. Então é de suma importância, porque muitas vezes as pessoas ficam dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito, Senhor, enche-me do teu Espírito, Senhor, enche-me do teu Espírito. Se você não orar, não vai adiantar você ficar pronunciando: enche-me do teu Espírito, que você não vai ser cheio do Espírito. O ser cheio do Espírito não é algo mágico, não é algo automático. Ser cheio do Espírito é uma submissão contínua ao Espírito de Deus. E é fundamental. Veja que quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: abra sua Bíblia no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Efésios. Ele vai fazer uma distinção clara entre ser selado com o Espírito e ser cheio do Espírito. Então você tem aqui no capítulo 1, nos versos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, os regenerados, eles são selados com o Espírito Santo. Eles têm o Espírito. Agora Paulo vai dizer no capítulo 5, no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ato contínuo. E como é que alguém se torna cheio do Espírito Santo de Deus? Quando ele busca a vontade de Deus, quando ele faz a vontade de Deus, quando ele se submete ao que Deus deseja para a sua vida. É isso que significa alguém ser cheio do Espírito de Deus. É ser conduzido pelo próprio Deus. É disso que o texto está a nos falar.
Então, Deus já nos deu aquilo que é de mais precioso. Deus já nos deu o seu Filho, Deus já nos deu o seu Espírito, nos deu a salvação, nos deu a santificação. Ele já nos agraciou com o que há de sobremodo excelente. E todas as demais coisas virão por conta do seu cuidado paternal. E aqui o texto finaliza de uma forma estranha, muito estranha para nós, ou pelo menos na minha opinião. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que o texto tem a ver com oração? Já que nós estamos tratando do nosso relacionamento com Deus, já que o relacionamento com os irmãos foi abordado já no início do texto, penso eu que ficaria melhor depois do versículo 5. Se encaixaria melhor o versículo de número 12 depois do versículo 5, penso eu. E é óbvio que o meu pensamento está errado, porque o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito, colocou o texto aqui, que o texto efetivamente vai fazer sentido aqui. Eu é que tenho que procurar superar a minha limitação. E numa análise um pouco mais acurada, nós vamos entender por que o texto está aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque não há como alguém ter comunhão com Deus e fazer o mal ao próximo. É uma questão simples. Só uma pessoa confusa como eu é que não entende no primeiro momento. Mas o texto está claro. O texto mostra-nos que o nosso relacionamento com Deus habilita-nos a nos relacionar com o nosso próximo. Capacita-nos a relacionarmos com o nosso próximo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Se nós chegamos nos 10 mandamentos, os 4 primeiros dizem respeito das nossas obrigações para com Deus, os demais para com o nosso próximo. Se nós chegamos nas bem-aventuranças, as 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, as 4 últimas com o nosso próximo. Então aqui há um solene alerta a respeito do cuidado que nós devemos ter para com o outro. Não a forma negativa apresentada pelo confucionismo, pelo budismo, ou até mesmo pelos mestres judaicos. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça consigo. A forma aqui é positiva, é para fazer. Agora faça com o outro o que você quer que se faça com você. É de forma positiva. Jesus, ele nos ensina acerca da perseverança na oração. E a perseverança na oração é decorrência da nossa convicção de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós estamos habilitados por esse instrumento de graça, ou por este meio de graça que faz com que Deus nos alcance, a nos relacionarmos com Deus e, consequentemente, nos relacionarmos com o próximo. Se eu me relaciono com Deus e não me relaciono com o próximo, há algum problema nessa questão. Que Deus tenha misericórdia de nós e ajude-nos numa vida de oração.